Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila e hoje nós vamos estudar e aprender um pouquinho sobre a história da química em relação à evolução do átomo, desde os primeiros filósofos até os cientistas e pesquisadores que basearam as suas explicações em fatos e observações experimentais. Bom, pessoal, aqui nós temos uma evolução histórica de como tudo se iniciou relacionado ao estudo do átomo. Inicialmente, os filósofos como Aristóteles, Demócrito e Leucipo, lá de séculos antes de Cristo, eles apenas pensavam em como seria o átomo, como que ele era formado, como que era a estrutura dele. Eles tinham algumas ideias. E a partir disso, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr já basearam as suas teorias em experimentos científicos, né? Que eles tinham já laboratório, como ampliar esses estudos. Então, não eram só pensamentos, eles já tinham embasamento científico e experimental. E aí aqui é uma evolução de como tudo ocorreu, para vocês entenderem certinho como se deu passo a passo os estudos sobre o átomo. Beleza? Aristóteles era um filósofo que viveu no século IV a.C. e ele acreditava que tudo que existia no universo era formado a partir de 4 elementos fundamentais. E quais eram esses elementos? A terra, a água, o fogo e o ar. E de acordo com essa ideia, acreditava-se que tudo estava associado a esses 4 elementos. Por exemplo, qualidades como quente e seco eram associadas ao fogo, e já as qualidades úmido e frio eram associadas à água. A busca por uma explicação da matéria e suas transformações foi uma preocupação desde os séculos antes de Cristo. Demócrito e Leucipo, que eram filósofos gregos, eles sugeriram que a matéria era constituída por pequenas partículas indivisíveis denominadas de átomos. Daí a origem da palavra átomo. O átomo ele tem origem grega porque a significa não e tomos pedaços. Então veio do grego átomos, que significa não pedaços, não divisível. Por quê? Porque eles acreditavam que o átomo era indivisível, não podia ser dividido em partículas menores. Antes de iniciarmos os estudos sobre as teorias atômicas, é importante relembrar e entender um pouquinho sobre a lei da conservação das massas por Lavoisier, o pai da química, que foi considerado o pai da química por diversas descobertas importantíssimas que fez para a química. Lavoisier, ele recebeu uma ótima educação, ele foi membro da Academia de Ciências da França e ele é considerado como um dos fundadores da química moderna. Ele escreveu a primeira lista de elementos químicos, colaborou na nomenclatura dos elementos químicos, ele descobriu algum dos elementos como o enxofre, porque até então o enxofre ele era considerado como um composto, e Lavoisier explicou por que o enxofre é um elemento, o elemento S, que nós conhecemos da tabela periódica. Então, uma das descobertas mais importantes de Lavoisier foi a lei da conservação da massa, em um estudo que ele fez utilizando reagentes em um recipiente fechado. E aí ele descobriu que a massa total dos produtos não variava, e nem dos reagentes, quaisquer que fossem as transformações que viessem a ocorrer. Ou seja, ele verificou que a soma das massas dos produtos na reação final era exatamente igual à soma das massas dos reagentes no início da reação. Por exemplo, se utilizarmos 3 gramas de carbono para reagir com 8 gramas de oxigênio, o final da reação tem que produzir 11 gramas de gás carbônico, né? De dióxido de carbono. Por quê? Porque 3 mais 8 é igual a 11. Então, se reagirmos 3 gramas com 8 gramas, temos que ter 11 gramas de produto. E, portanto, podemos chegar à conclusão, assim como Lavoisier, que nada foi perdido, certo? A lei de Lavoisier ela pode ser enunciada então da seguinte maneira:
A soma das massas antes da reação é exatamente igual à soma das massas após a reação. E daí originou-se a famosíssima frase que conhecemos atualmente, de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A matéria ela apenas se transforma sem que haja alteração das massas entre reagentes e produtos. O cientista Proust também foi muito importante e deu ótimas contribuições para a química. Quase na mesma época de Lavoisier, ele realizou uma série de estudos e descobriu que uma determinada substância composta era formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. O que significa? Significa que, utilizando como exemplo a primeira experiência que Proust também realizou, lá de Lavoisier, 3 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio produziam 11 gramas de gás carbônico. Assim como, em uma segunda experiência, 6 gramas de carbono reagindo com 16 gramas de oxigênio produziam 22 gramas de gás carbônico. E aí, Proust percebeu que os experimentos seguiam uma proporção. Os números mudavam, mas que a proporção era a mesma, como se diz em matemática. Ou seja, 3 gramas de carbono da primeira experiência vezes 2 dava 6, ou seja, na segunda experiência a quantidade dobrava. 8 gramas de oxigênio da primeira experiência para a segunda dobrava. Por quê? Porque 8 vezes 2 dá 16. A mesma coisa nos produtos. Iniciamos aqui então com a hipótese de Dalton sobre a teoria atômica. Os fatos experimentais observados nas duas leis ponderais que vimos anteriormente, tanto de Lavoisier quanto de Proust, foram utilizadas nos estudos seguintes por Dalton. E Dalton ele imaginou a seguinte hipótese de que todo e qualquer tipo de matéria era formado por partículas indivisíveis, chamadas de átomos, né? Já vimos que a palavra átomo é de origem grega e que significa indivisível. E aí, Dalton seguiu com os seus estudos e ele baseou-se nas leis ponderais, confirmando e considerando que as partículas, ou seja, os átomos iniciais e finais de uma reação, eram os mesmos, ou seja, e que as massas dos reagentes de uma reação eram também as mesmas massas dos produtos finais dessa reação, concluindo, portanto, e confirmando que realmente a massa do tanto de reagentes quanto de produto dessa reação deveria permanecer inalterada. Bom, relembrando aqui então a lei de Proust, que foi uma das leis ponderais em que Dalton baseou seus estudos e suas observações, era que poderia ser explicada da seguinte maneira: em uma primeira experiência, foram reagidos 3 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio, de O2, formando 11 gramas de dióxido de carbono, ou seja, de CO2. Em uma segunda experiência, foram utilizados 6 gramas de carbono reagindo com 16 gramas de oxigênio, ou seja, o dobro, formando 22 gramas de CO2. Então, Dalton confirmou que era exatamente isso que acontecia com a proporção de átomos, com a proporção de massa desses átomos, né? Por isso que ele se baseou nessas leis ponderais, na lei de Proust também. E aqui, nessas duas experiências, foi verificado que da primeira para a segunda, a quantidade de átomos dobrou. E como consequência, todas as massas duplicaram, né? Tanto a massa do carbono, quanto a massa do oxigênio, quanto a massa do dióxido de carbono duplicaram. Da mesma forma que se tivesse X quantidade de carbono, X quantidade de oxigênio, X quantidade de dióxido de carbono e fossem triplicadas essas quantidades, a massa também seria triplicada, certo? Porque iria seguir essa sequência matemática, né? Se a quantidade de átomos dobra, a massa também vai dobrar, duplicar. Se a gente triplicar a quantidade de átomos da reação, a massa desses átomos também vai triplicar, certo? Hoje em dia já existem técnicas mais avançadas que até
nos deixam visualizar os átomos, mas naquele século não existia tudo isso. Então, Dalton, como ele que iniciou uma das teorias, ele se baseou nas leis ponderais, certo? Então, a teoria atômica de Dalton, ela foi baseada nas leis ponderais e ele definiu que toda a matéria era formada por átomos, que os átomos eram esferas maciças, indivisíveis, né? Não podiam ser divididas, e indestrutíveis. Imaginem uma bola de sinuca, aquelas bolas de bilhar que são utilizadas para se jogar sinuca. Dalton acreditava que o átomo era uma bola de bilhar, que era maciço, indivisível e indestrutível. Ele ainda nos passou em sua teoria que os átomos de um mesmo elemento eles eram semelhantes entre si e que, portanto, apresentavam as mesmas propriedades de tamanho, massa, mesma forma. Se os átomos de um mesmo elemento são semelhantes entre si, os átomos de elementos diferentes possuíam propriedades diferentes, né? E que esses átomos diferentes, de diferentes elementos, podiam se combinar entre si formando outros compostos. Como eu disse, da bola de bilhar, né? O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, a famosa bola de sinuca. Por quê? Porque ele considerava que era maciço, o átomo maciço, indivisível, indestrutível. E essa teoria atômica de Dalton representou um marco na história da química, porque foi a primeira a ser proposta com base em resultados experimentais, porque até então os filósofos lá, Aristóteles, tiravam a ideia da cabeça dele, né? Demócrito, eles não tinham estudos experimentais com equipamentos um pouquinho mais avançados para poder fazer um estudo melhor. Então, Dalton foi o primeiro a ter uma proposta baseada em resultados experimentais, só que a sua teoria existiam algumas falhas, que é a inexistência das subpartículas. O que são as subpartículas? É que a gente sabe que existe os elétrons, os prótons. Então, ele não sabia ainda, ele não tinha verificado essa existência das subpartículas. Portanto, sua teoria tinha ausência de cargas elétricas, certo? Que são os prótons e os elétrons, e a inexistência dos isótopos. Então, outros cientistas foram, com o passar do tempo, estudando e descobrindo outras coisas, e por isso a teoria atômica foi avançando. William Crookes, ele descobriu os elétrons a partir de um experimento com uma ampola na qual ele incidiu raios catódicos, e essa ampola continha um polo negativo, um polo positivo, como uma pilha. Imaginem uma pilha. A pilha não tem dois polos? Uma ponta dela tem um polo positivo, a outra ponta tem um polo negativo. Então ele usou essa ampola e dois ímãs. Um ímã aqui, uma placa carregada negativamente, um ímã carregado negativamente, um ímã carregado positivamente. Incidiu raios catódicos, que são um feixe de raios negativos. E aí ele percebeu que esses raios negativos, esses raios catódicos, eram atraídos pelo ímã carregado positivamente. E aí, o que nós podemos entender disso? O que ele descobriu? Ele descobriu que os raios catódicos eram negativos. Por quê? Porque eram atraídos pela placa carregada positivamente, pelo ímã positivo. Então, os opostos se atraem. Se os raios catódicos foram atraídos pela placa carregada positivamente, comprova-se que os raios incididos eram negativos, correto? E por isso a gente sabe hoje que os elétrons possuem carga negativa. Olha que interessante, essa descoberta foi muito importante. E lá no início do século XX, então, houveram diversas descobertas na ciência. Os elétrons e suas propriedades, que eram de carga negativa, a natureza da luz, o eletromagnetismo, a radioatividade. E o modelo de Dalton ele já não era mais capaz de explicar tantos fenômenos que foram sendo descobertos.
Por isso que nós temos já outras teorias mais avançadas, certo? Aqui são as referências dos livros que eu utilizei, caso vocês queiram aprofundar os estudos. É Química Geral, do Ricardo Feltri, e Princípios de Química, do Atkins. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui, contribuindo um pouco com o estudo de vocês. Espero que possamos nos conhecer em alguma oportunidade. E até mais. Fiquem com Deus e bons estudos.